Vocês lembram quando a gente esmiuçou completamente essa história do processo do Márcio Smelling, processo movido contra o Márcio Smelling, principalmente pela atriz e comediante Dani Calabresa, além de outras pessoas que trabalham também na Rede Globo, processo que envolve assédio sexual, assédio moral, terrível, terrível. E o Márcio Smelling, conforme foi desenrolando essa história, começou também a mover processos contra várias pessoas, inclusive contra a Dani Calabresa. Exatamente. E também contra pessoas que estavam ali opinando sobre essa história, sendo contra o que ele dizia. Um deles é o Danilo Gentili, o apresentador Danilo Gentili do SBT. Esse processo começou a girar, né? Exatamente. Tem novidade sobre ele? Tem novidade, já temos um ganhador em segunda instância, porque o Danilo Gentili ganhou essa disputa judicial, já é uma derrota em segunda instância, já ainda cabe recurso, mas é em segunda instância. No Brasil sempre cabe. Sempre cabe um recurso, eu vou explicar daqui a pouquinho como é que é esse recurso. Mas a história é o seguinte, o ex-diretor da Globo, né, o Márcio Smelling, pedia uma indenização por danos morais, que deveria ser paga pelo apresentador do The Night. Você tá zoando com a minha cara? O Danilo Gentili, apresentador do É SBT. pra acabar. Porque o Danilo falou sobre o caso dele, sobre a situação dele ali na internet. E aí ele resolveu danos morais. Foram críticas, né? Por causa de críticas feitas pelo Gentili nas redes sociais. Esse foi o motivo da indenização, essas críticas que o Gentili fez. E aí, logo depois que surgiram as denúncias de assédio moral e sexual contra o Márcio Smelling. O que ele pedia? Sabe o que ele pedia? O quê? 50 mil de indenização por danos morais. E não era só o financeiro, porque ele também queria que o Danilo Gentili não fizesse mais nenhuma crítica, não se referisse, não se dirigisse a ele mais nas redes sociais, na internet, em lugar nenhum. E ainda, Judite, que fizesse ali um pedido de desculpa publicamente. Tinha que ter uma retratação. Tirar o conteúdo da internet e fazer uma retratação. Mas os pedidos foram negados pela justiça, que concluiu, sabe o quê? Que as postagens, apesar de conter expressões chulas, e é por isso, às vezes a pessoa está perguntando, o que ele falou? As palavras que ele usou realmente não dá pra gente... Teria muito pi, minha senhora. É, exatamente. E apesar, então, a justiça entendeu que apesar dessas expressões chulas, que elas faziam uma crítica humorística ao Márcio Smelling, com base nas notícias que estavam sendo amplamente divulgadas. E que as críticas que foram postadas pelo Danilo Gentili não deram nenhum prejuízo patrimonial, nenhuma lesão patrimonial, e que por isso não existe, então, a necessidade de tirar o conteúdo do ar, não existe a necessidade de pedir desculpa e também não existe, muito menos, a necessidade de indenizar o Márcio Smelling com 50 mil reais. Mas aí quando a pessoa faz isso, ela tem que pagar alguma coisa pra outra que ela fez sentir raiva? Às vezes até ela a tem que última fazer... instância. Quando chegar na última, que fala não dá mais, que geralmente na terceira instância, que vai até pro STF às vezes, depois que fala não dá mais para onde ir, o juiz pode falar, olha, os gastos que a outra pessoa que você processou teve com advogados, agora você vai ter que vai pagar. bancar. Se a pessoa que foi processada exigir isso daí, é possível que seja feito, sim. Mas uma coisa que é interessante, Vaxi, é que primeiro, o Márcio queria que o Danilo não tivesse o chamado direito de liberdade de expressão. E que a expressão dele ali foi baseada no que é o estilo do Danilo, que é de humor. Humor chulo, talvez, segundo ele, mas humor. O Márcio, a vida inteira, fez humor. É isso aí. E sempre criticou Deus e o mundo através do humor. Sim. Ué, como é que é isso, então? E, inclusive, ele já uma época chegou a fazer protestos contra situações de censura. Por que agora, quando alguém agora tá é com criticando ele... Apertou a garganta, né? Ué, que coisa estranha isso. Exatamente, porque agora apertou nele, doeu nele, né? Então, ele se acha no direito agora de tirar o conteúdo do ar, de pedir indenização, de cobrar, né? Quando a gente falou de recurso, o recurso é exatamente esse no STF, então ele ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou então ao Supremo Tribunal Federal. O que eu acho, gente, que é um desperdício de justiça. Tanta coisa precisando de, né?
Mas não vai passar, não tem como. Passou a primeira e a segunda já deu causa pro Danilo, não tem. Dificilmente essa decisão vai ser mudada, isso deve ficar dessa forma. Embora a justiça brasileira lá em cima às vezes dá umas surpresas, né? Mas tudo bem, vamos ver o que acontece, a gente vai te informando aí. Se eu fosse o que Márcio, acontece. eu parava com isso pra ver se a despesa com o advogado depois fica mais barata, entendeu? Porque se ele ficar protelando, enrolando esse Tinha que se preocupar, na processo... realidade, com o processo que está sendo movido contra ele, de assédio sexual e moral. Isso que ele tem que se preocupar em Mas ele tá defender isso. preocupadíssimo, né? Porque ele resolveu até processar a Dani também. Então. Pois é isso que ele tem que se preocupar, na realidade, de responder contra isso. Ó, vamos lá. O agressor, Chega de o falar. acusado de agressão processando a vítima. Não é louco isso? Porque contou? A gente vai te Vamos nesse contando as ponto. atualizações disso e vai te atualizando, né, no dia a dia. Que vai ter muita coisa ainda pra falar.